Olá, hoje eu vim tratar sobre a aula número 10, Michel Foucault, né, da obra hermenêutica do sujeito, né. Neste capítulo, nesta aula, Foucault ele vai tratar da questão da amizade, né. O Foucault ele vai tratar sobre a amizade entre os epicuristas, né. Ele vai dizer que Epicuro ele exalta a amizade, né. Vai dizer que a amizade é uma forma do cuidar de si. Epicuro, ele vai dizer que a amizade ela possui uma utilidade, né? Ele começa pela utilidade. Muitas vezes, como quando estamos com problemas financeiros, né, os amigos eles podem nos ser úteis financeiramente, né? Ou queremos subir na carreira política, os amigos também podem nos ajudar. Mas Epicuro vai dizer que a amizade ela não deve existir somente pela utilidade, pelas trocas sociais, né? Pelo regime de trocas, né? Mas a amizade ela deve ser buscada por ela mesma, por alguma coisa que vem além da utilidade, a qual nós temos que buscar um equilíbrio. E essa outra coisa é exatamente a confiança na ajuda dos amigos, a confiança que dedicamos aos nossos amigos e que nós temos através deles, né, essa confiança na reciprocidade. Né? Epicuro vai dizer que essa confiança nos protege, né, dos males, nos traz uma certa independência em relação aos males externos, nos traz uma sensação de maior felicidade, de maior serenidade, né? E por isso a sabedoria se cerca de amigos, porque os amigos através da confiança que nós temos, da ajuda que os amigos podem nos fornecer, nos traz a felicidade, né? Então, a garantia dessa felicidade, a garantia e a confiança dessa ajuda, dessa reciprocidade que fornecemos aos nossos amigos, né, é que a amizade ela deve ser buscada, né? A utilidade ela não deve ser suprimida, né? A utilidade ela ainda deve permanecer, mas é no interior da confiança, né? Que traz a felicidade, né? Que a amizade vai trazer a felicidade, né? Ou seja, ela é a garantia dessa reciprocidade que os amigos terão para conosco. Outra forma de cuidado de si que o Foucault ele vai trazer nesse capítulo, né, é a concepção que os estoicos têm, né? Ele vai dizer que os estoicos têm a concepção de que o homem é um ser comunitário, né? Ele vai dizer que Epícteto, né, ele vai dizer que a ordem do mundo está de tal forma formulada por Zeus, né, que todos os seres existentes eles fazem bem para si próprios e para os outros. Né? Ele vai dizer que os homens, assim como os animais, procuram o seu próprio bem e o bem dos outros. Entretanto, ao contrário dos animais, né, que não precisam cuidar de si mesmo. Por quê? Porque Zeus os dotaram de certas vantagens. Por exemplo, eles têm pelagens no corpo que os protegem do frio. Então, eles não necessitam cuidar de si, não necessitam tecer seus próprios vestimentos, porque eles já têm essa natureza já tem, para se proteger, né? Para se cuidar de si. Né? Então, o homem, como um ser racional, né, ele deve ocupar-se consigo mesmo. Por isso, né, os homens devem se confiar a si mesmo. Confiar a si mesmo significa ocupar-se de si mesmo. Ou seja, não é antissocial, né, o sujeito cuidar de si mesmo, né, para realizar a sua natureza. Porque é ocupando consigo mesmo que o sujeito poderá, assim, ocupar-se com os outros, né? Ou seja, ele tem que se livrar das tristezas, das perturbações exteriores, e só assim ele poderá ocupar-se com os outros. E então Epicteto, né, vai trazer um exemplo, né, de como o sujeito ele deve ocupar-se consigo mesmo, tornar-se a si mesmo como objeto de cuidado, trazendo um exemplo de um pai, né, que amava muito, muito a filha, e a filha ela cai doente, né? Ela adoece, e quando ele vê que realmente a filha está bastante
gravemente doente, ele a abandona ao cuidado de outras pessoas. Ele a abandona por egoísmo, ele a abandona porque ele pensa em si mesmo, aí Epictetus vai dizer, de modo algum, né? Ele abandonou porque ele gostava tanto da filha dele, gostava tanto que não suportou ver a filha morrendo, a filha padecendo, né, da doença, porque a afeição que ele tinha era muito grande, né? Mas aí Epictetus vai condenar esse ato, né, porque ele vai dizer que o pai ele teve uma atitude errada perante a si mesmo. Por quê? Porque ao invés de cuidar de si mesmo, ele só se ocupou em cuidar da filha. O que ele deveria ter feito era ter ocupado-se de si mesmo. Ele não ter se deixado comover pelas perturbações que estavam vindo digamos, da sua alma, né? Ele deveria ter analisado as representações que estavam chegando a ele mesmo, né? Acerca da doença da filha. Ele deveria ter visto, né, a natureza da relação deles dois. Ele deveria ter estabelecido uma visão onde ele se protegeria dessa intensa afeição, né? Ele deveria não ter se deixado levar por uma paixão em relação à filha. Quando ele fizesse isso, ele teria tido um equilíbrio emocional bastante para continuar a permanecer ao lado da filha, né? Até o momento, né, da sua necessidade ou da sua morte, né? Então, assim, ele não teria deixado. Por quê? Porque ele iria conseguir estabelecer um estado de serenidade e calma diante da aflição da filha, do sofrimento da filha, né? E ele só poderia ter feito isso se ele tivesse cuidado de si. Entretanto, né, para os estoicos, há somente um caso na sociedade em que o cuidado dos outros deve prevalecer ao cuidado de si, né? Deve ser que o sujeito deve ser voltado inteiramente para os outros. E qual é o caso? É o caso do príncipe, né? O caso do imperador. E aí temos, né, um imperador filósofo, estoico, né, romano, Marco Aurélio. Né? Ele era um imperador filósofo, né? E nos pensamentos de Marco Aurélio, né, ele vai dizer que é preciso esquecer-se que é um César, né? É preciso realizar uma tarefa, né, um cumprimento de uma tarefa, como se é realizado por qualquer sujeito, como qualquer indivíduo, né? Você não deve o sujeito impregnar-se das cesarices, né? Do status de ser um César, né? Então, Marco Aurélio vai dizer: conserva-te, pois, simples, honesto, puro, grave, natural, amigo da justiça, piedoso, benevolente, afetuoso, firme no cumprimento dos deveres. E aí, esse é o dever que é dado a qualquer indivíduo, né, qualquer sujeito, né, que exerce um ofício como outro qualquer, né? E aí o Marco Aurélio, ele vai dizer, né, a cada manhã, quando ele desperta, né, a cada dia, ele diz, quando desperto, lembro-me que tenho a fazer, e me lembro que todo mundo tem alguma coisa a fazer. O dançarino, pela manhã, lembra os exercícios que deve fazer para se tornar um bom dançarino, né? Assim como o sapateiro ou artesão, ele deve lembrar as coisas que deve fazer para ser um bom sapateiro. Pois bem, né, o príncipe, ele deve lembrar as funções que deve ter de príncipe, né? E nenhuma coisa mais, nenhuma diferença a mais. Ele não deve se exaltar por ser um príncipe, não deve ser levado pelo status de ser um César, mas buscar a simplicidade e saber que apenas um cargo maior, né, ele exerce um ofício como outro qualquer profissão, só que tem um encargo maior, que é a questão da soberania, né? Então, o império é apenas uma profissão, um ofício, nada mais, né? Porque a finalidade não é ser o imperador, a finalidade é ser ele próprio, é ele enxergar-se a si próprio, ocupar-se consigo mesmo, ter uma preocupação para consigo mesmo,
e buscar ter uma honestidade, né? Buscar não se ligar aos privilégios de ser um imperador. Por quê? Porque ele deve buscar em si mesmo a natureza humana. E essa natureza humana implica o sujeito não se deslumbrar por ser um imperador, não se ver como um imperador, mas se ver como um homem. E sendo assim, ele deve se voltar, se ocupar-se consigo mesmo, cuidar de si, porque é nesse cuidado, é nesse ocupar-se consigo mesmo, que ele poderá, sim, ocupar-se com os outros e ser um bom governante. Bom, gente, eu fico por aqui. Muito obrigada pela atenção. Posteriormente continuarei com as outras aulas. Muito obrigada.